Pessoal, salve Maria. Vamos dar continuidade ao nosso estudo que está sendo feito através do livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório de São Vicente de Lerran. Estou com essa edição em mãos, que é através dela que nós estamos fazendo o nosso estudo sobre como distinguir a verdade do erro, ou seja, a fé católica das heresias. E hoje nós vamos tratar no capítulo 18º, nessa edição que estou com ele, está na página 53. Vamos começar a estudá-lo. Nós já havíamos falado sobre Orígenes e sobre a sua heresia. Falamos também a respeito de como guardar a fé. Agora, então, em especial, nós vamos tratar sobre Tertuliano, que está no capítulo 18º, no capítulo 19º, sobre a função providencial desses exemplos, e vamos passar para o capítulo 20º, que é o católico verdadeiro e o herege. Para não fazer muitos vídeos picados, vamos tratar desses 3 capítulos que são bem curtinhos, em um único vídeo, para poder então não ter de fazer muitos vídeos com o mesmo tema. Começa assim então São Vicente a tratar de Tertuliano. O título desse capítulo, 18º, é o seguinte: O escândalo de Tertuliano. O mesmo ocorreu com Tertuliano, o qual foi o maior entre os nossos latinos, como Orígenes foi entre os gregos. Quem foi mais douto do que ele? Quem mais sábio, tanto nas coisas divinas quanto nas coisas humanas? Com a maravilhosa capacidade de sua mente, navegava pelo conhecimento de toda a filosofia, das escolas filosóficas, de seus fundadores e seguidores, de todas as disciplinas, da história e dos mais variados ramos do saber. Dotado de um engenho forte e profundo, não havia dificuldade que se propusesse a resolver e não superasse e conquistasse com sua inteligência aguda e poderosa. Quem seria capaz de louvar como se deve a estrutura e o estilo de suas composições? Tudo está nelas, concatenado com tal necessidade lógica que obriga a sentir com ele aqueles a quem não conseguem convencer. Pode-se dizer que nele cada palavra é uma sentença, cada afirmação uma vitória. Sabem muito bem disto os discípulos de Marcião, de Apeles, de Praxeas e de Hermógenes, os judeus, os pagãos, os gnósticos e todos os demais, cujas blasfêmias fulminou, demoliu e destruiu com seus muitos poderosos livros. No entanto, também ele, este Tertuliano que tinha levado a cabo todas estas coisas, por ter sido pouco firme em aderir ao dogma católico, ou seja, a fé antiga e universal, e por ser mais eloquente que profundo, ao final modificou suas ideias. E, como diz dele o bem-aventurado confessor Hilário, com esse erro final, privou de toda a autoridade os seus louvados escritos. Assim, pois, também ele foi para a igreja ocasião de grande tentação. Não quero acrescentar mais nada, senão somente recordar que, por ter afirmado, sem ter em conta o preceito de Moisés, que as novidades loucas de Montano, surgidas na igreja, e os desvarios de mulheres delirantes de novos dogmas eram verdadeiras profecias, mereceu que dele e de seus escritos se dissesse: se em meio de ti se levanta um profeta, não escute as palavras deste profeta. Por quê? Porque te está provando Javé teu Deus, para ver se o amas ou não. Bom, então esse é o capítulo 18º, que trata de Tertuliano. Conforme falamos sobre
Orígenes é o mesmo exemplo que se aplica a Tertuliano, enquanto que Orígenes é pelos gregos, Tertuliano para os latinos. Da mesma forma, falávamos sobre Orígenes e sobre o saber, né? A Sagrada Escritura nos diz, Nosso Senhor nos diz, através da Sagrada Escritura, que quanto mais a pessoa sabe, mais será cobrado. Nosso Senhor diz: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Ou seja, a pessoa que tem em suas mãos o poder de convencer a muitos da verdade e não o faz, muito desse será cobrado. Ou mesmo aquela pessoa que tem a sua força, né, e tem muitos discípulos, se daí não faz um bem a esses discípulos, mas faz um mal através da sua fala, da sua doutrina, da sua pregação, mais essa pessoa vai ser cobrada no seu juízo. E quem vai fazer esse juízo, por evidente, não Senhor Jesus Cristo, mas através dessa palavra que Ele mesmo disse, o Verbo encarnado disse, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Bom, prosseguindo com o livro então, no capítulo 19, diz o seguinte: função providencial desses exemplos, página 54 nessa edição. O número e a importância destes exemplos eclesiásticos e de muitos outros do mesmo gênero não pode deixar de fazer-nos prudentes, e nos mostram uma luz mais clara que o sol, que, segundo nos diz o Deuteronômio, se um doutor se desvia da fé, é a providência de Deus que o permite, para ver se amamos a Deus com todo o coração e com toda a nossa alma. Capítulo curtinho, já encerrado. Bom, como já havíamos falado no caso de Orígenes e agora no caso de Tertuliano em específico, e a obra providencial, tudo acontece no mundo por obra da providência de Deus, né? Deus permite que aquilo aconteça segundo a sua providência. Se não é Deus quem causa, ao menos Ele permite para a providência, né? Segundo a providência divina. Então, se Deus permite que no seio da igreja haja hereges, como sempre houve e sempre vai haver, é para quê? É para testar o seu povo fiel, para saber se o seu povo fiel está de fato fiel aos seus ensinamentos, os seus mandamentos, os seus dogmas. Então, se existe um herege na igreja e as suas heresias são facilmente detectadas, né, e o povo segue porque não está sendo fiel a nosso Jesus Cristo, não está sendo fiel à doutrina de nosso Jesus Cristo. Então, Deus permite que esses hereges apareçam e muitas vezes até triunfem. Para quê? Para provar o seu povo, provar se o seu povo está sendo fiel à sua doutrina, à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, aos dogmas da Igreja e todos os ensinamentos ao longo desses 2000 anos. Passando para mais um capítulo, agora o capítulo 20, e vou me deter nele, vou parar nele, né, nesse vídeo, que é o capítulo 20 que diz: o católico verdadeiro e o herege. De tudo o que dizemos, parece evidente que o verdadeiro e autêntico católico é que ama a verdade de Deus e a Igreja, corpo de Cristo. Aquele que não antepõe nada à religião e à fé católica, nem a autoridade de um homem, nem o amor, nem o gênio, nem a eloquência, nem a filosofia, mas que, desprezando todas essas coisas e permanecendo solidamente firme na fé, está disposto a admitir e a crer somente o que a Igreja sempre universalmente acreditou. Sabe que toda doutrina nova e nunca antes ouvida, insinuada por uma só pessoa, fora ou contra a doutrina comum dos fiéis, não tem nada a ver com a religião, e que constitui antes
uma tentação, instruído especialmente pelas palavras do apóstolo Paulo. Entre aspas. Pois é conveniente que haja heresias, para que também os que são de uma virtude provada sejam manifestados entre vós. Fecha aspas. Como se dissesse: Deus não extirpa imediatamente os autores de heresias, para que os que são de uma virtude provada se manifestem. Isto é, para mostrar até que ponto se é tenaz, fiel e constante no amor à fé católica. E evidentemente, mal começa a soprar um vento de novidades e se conhece o peso estável dos grãos do trigo e a leveza da casca sem peso, e como sem grande esforço é lançado para fora do campo, e o que não está sustentado por algum peso. Pois alguns voam imediatamente, outros, por outro lado, quando apenas são sacudidos um pouco, ou seja, porque temem perecer, seja porque se envergonham de regressar, mostram-se como adoentados, meio mortos, meio vivos, exatamente como se tivessem bebido uma dose de veneno que seu organismo não consegue digerir, mas que tampouco é suficiente para lhe dar a morte. Nem o faz morrer, nem o deixa seguir realmente vivendo. Situação desgraçada. Quantas aflições violentas, quantas turbações os assaltam. Ora, se deixam arrastar pelo erro, como por um vento impetuoso, ora se encerram em si mesmos, como ondas na tempestade, e são arrojados na praia. Outras vezes, com audácia temerária, dão sua aprovação ao que é incerto. Em outros momentos, sob o impulso de um medo irracional, se enchem de pavor ao ver a verdade. Já não sabem se vão ou se voltam, o que querem, de quem devem fugir, o que devem manter ou abandonar. E se ao menos soubessem que estas dúvidas e estas angústias de um coração vacilante são o remédio que a misericórdia divina lhes preparou. Por isso, precisamente, longe do porto seguríssimo da fé católica, são sacudidos, golpeados, como imersos na tempestade, com o fim de que, recolhidas e amainadas as velas da mente, que estavam abertas e soltas aos ventos infiéis das novidades, voltem a buscar moradia no refúgio seguro de sua mãe, boa e tranquila, e rechaçadas as ondas amargas e inquietas do erro, possam alcançar a fonte da água da vida e beber dela. Que desaprendam bem o que não fizeram bem em aprender, e que compreendam de todos os dogmas da Igreja o que a sua inteligência alcança, o que não alcançam, que o creiam. Termina então o capítulo 20 do livro. Bom, muito esclarecedor esse capítulo, né? Não deixa margem para... Porque São Vicente ele é católico, né? Ele era católico. Então, nas palavras dele não há dubiedade, não há contradição, né? Não há ambiguidade, né? Ou a pessoa entende o que ele escreve, porque ele é católico, ou a pessoa simplesmente não entende. Ele não deixa margem para que interpretem de uma maneira ou de outra. Então esse capítulo é muito claro. Ele diz o seguinte: o vento no campo é a heresia, o campo é a igreja, os trigos são os fiéis, né? Assim também Nosso Senhor faz essa mesma alusão na Sagrada Escritura com o campo e o semeador. Bom, quando vem de lá o vento, ou seja, a heresia, é aí que se prova a firmeza dos grãos, a firmeza dos fiéis. Diz São Vicente que então, quando passa o vento, se
eles voam como palha, ou seja, esses fiéis vão com essa heresia, são lançados para fora do campo, ou seja, são lançados para fora da igreja, né? Porque a heresia faz isso, separa o católico do herege, né? Separa o que é católico do que não é católico. E o que não é católico não pode estar no seio da igreja, então é separado, é lançado para fora. Então, mas outros só são lançados para fora quando sacudidos, ou seja, eles ficam naquela, né, não são mornos, não são quentes nem são frios, querem adaptar-se à doutrina ao mundo moderno, querem adaptar-se à doutrina antiga com a doutrina nova, e querem fazer uma ginástica, querem fazer uma engenharia tal que se acomode o que é católico ao que é herético. É o que mais a gente vê, né? Querem adaptar as situações, né? Querem sempre encontrar uma saída para as falas, dizer, não foi bem isso que quis dizer. Bom, então por que a pessoa não disse as claras? Né? O que é católico é claro, o católico não é ambíguo, o católico não é dúbio, o católico é claro, os dogmas são claros, não há o que não há o que transigir através do dogma. O dogma é claro, não há dúvida, né? Então o que é católico é assim, o que é católico é claro. Então eles ficam lá, não ficam nem lá e nem cá, tentam, pegam uma frase aqui, uma frase acolá e tentam mesclar para ver o que dá. Bom, então Nosso Senhor disse, no último dia, então, ele vai fazer essa grande colheita, né, e separar o que é joio e o que é trigo. É Ele quem vai fazer essa colheita. É Ele quem vai fazer essa separação no último dia. O que é católico, o que é católico e o que não é. É Ele quem vai fazer essa colheita, essa separação. E o que não for católico, então Ele vai lançar, como Ele mesmo disse. A divina sabedoria disse, nosso Redentor, Ele vai lançar ao fogo aquilo que é joio e ficar com aquilo que é trigo. Bom, esse capítulo é bastante esclarecedor, como eu havia dito, porque através desse capítulo, talvez muita gente que lê esse livro vai perceber a minha doutrina, como que ela é. Ela é esse trigo que, se balançar, ele vai embora? De que católico que eu estou sendo? Um católico dúbio, um católico ambíguo, um católico mais ou menos? Isso que é dito é vento? É heresia? É o que a igreja sempre ensinou?